Sabem, quando Deus criou o mundo, e eu quero que vocês olhem para este ovo. Este ovo representa cada um de vocês que está aqui esta manhã. É o ser humano. E este ovo, ao representar cada um de vós, o que Deus está a dizer é que quando Ele criou o mundo, exatamente o mundo saiu das suas mãos perfeito. Tu eras perfeito, sem mancha, não havia o pecado. E ao longo desta semana nós já estudamos exatamente o significado do pecado. Nós vimos e dissemos que o pecado não são atitudes erradas, porque o pecado dá à luz o fruto. As coisas erradas é a consequência do teu afastamento. É um corte de uma relação. Isto é a noção de pecado, quer no Antigo Testamento, quer no grego do Novo Testamento. A palavra amartia significa ter um corte de relação. O drama de Adão e Eva no Jardim do Éden foi isso, foi terem-se afastado de Deus progressivamente. E isso deu à luz a desobediência. Quando tu estás na presença de Deus, quando tu permites a ação do Espírito Santo no teu coração, quando tu nasces no reino de Deus como uma nova criatura, meu prezado amigo, tu queres estar agarrado a Deus, tu queres estar agarrado a Jesus, tu percebes que na realidade, se tu te afastas de Cristo, a probabilidade de tu falhares, como eu já disse esta semana, o alvo é muito grande. E o pecado, quando entrou neste mundo, este homem, este ser humano, começou realmente a sofrer as consequências. É daí que vem a morte, é daí que vem o sofrimento, é daí que vem tudo aquilo que está mal neste planeta. Tudo, absolutamente tudo. E meus prezados amigos, face a esta realidade, Deus, na sua misericórdia, Deus, no seu amor extraordinário, não te deixou sozinho. Tiveste de sofrer as consequências. E é bom que percebas que todas as decisões más que tu tomas na tua vida, como eu disse esta semana, tu és o único responsável por elas. E todas as más decisões que tomas, tens que perceber que tens que sofrer as consequências da tua decisão e da tua escolha. Tens que ser capaz de ser maduro do ponto de vista espiritual enquanto cristão. Tens que ser capaz de dizer, de aceitar essa situação e dizer, eu estou nesta situação por minha escolha, por minha decisão. E apesar de realmente Deus ter permitido as consequências do gesto de Adão e de Eva, apesar de eles terem que na realidade sofrer, e uma das coisas que mais eles tiveram de sofrer, meus prezados amigos, foi o facto de terem que deixar aquele lar espetacular em que viviam. E meus prezados amigos, no plano da salvação, Deus olha para este homem, para esta mulher, para este ser humano, olha da mesma maneira que olha para ti hoje, olha com os olhos plenos de lágrimas, olha exatamente com um gesto de misericórdia, um gesto de amor. Se tu soubesses por experiência própria, meu querido jovem, meu querido irmão e irmã, se tu soubesses e experimentasses esta misericórdia de Deus na tua vida, se tu experimentasses exatamente este poder incrível, tu ias perceber que Deus está lá, não para agir de forma condenatória, embora permita as consequências, mas está lá para voltar a resgatar-te, está lá para te voltar exatamente a levantar. E nesse gesto, nesse plano da salvação, meus queridos jovens, irmãos e irmãs, embora o homem, o ser humano vá resistindo e mais resistindo, no entanto ele vai pouco a pouco encontrando no coração do homem essa disponibilidade. E é por isso que nós estamos aqui esta manhã. Foi porque Deus um dia encontrou no teu coração essa disponibilidade.
Mas isso não quer dizer que, na realidade, muitos dos que estamos aqui continuamos a resistir ao apelo de Deus. Há muitos que nos estão a acompanhar através do canal do YouTube que, se calhar, têm estado a resistir à voz de Deus. Em resistir a voltar à casa do Pai. Em resistir exatamente em ir à presença de Deus e dizer: Senhor, aqui estou eu. Sou eu, sou o Júlio. Com os meus defeitos, com as minhas lutas, com os meus problemas. Eu tenho andado longe de Ti, mas estou aqui. Quero voltar, estou aqui. E, prezados amigos, e Deus continua a trabalhar contigo. A mim me toca de forma particular eu saber que Deus não desistiu nunca de mim. Sabes, querido jovem, quero dizer-te uma coisa esta manhã. E quero que tu saibas. Quero que saibas algo que eu vou dizer publicamente. Nos meus 8 anos de jovem no mundo da toxicodependência, numa das igrejas a que eu frequentava, eu tive casais que olharam para mim. Claro que eu era um extraterrestre. Cabelo comprido, seios, baixo, roupa agressiva. E alguns casais que, com medo que eu contaminasse os seus filhos, aqueles casais, na minha cara, eles disseram-me: os drogados deviam ser todos encostados a uma parede e fuzilados. Cristãos, não te espantes. É por isso que eu estou na igreja, não estou por ti. E eu quero que tu saibas esta manhã isto. Eu não estou por ti na igreja, eu estou por Cristo na igreja. A base da minha fé, a base da minha história de vida espiritual é Cristo, é rocha. Não é nenhuma igreja, não são regras, não são dogmas, não são nenhum ser humano, é Cristo na minha vida. E, prezados amigos, se naquela altura realmente eu tivesse sucumbido, se não tivesse tido alguém que, na realidade, e neste caso eu estou a pensar na minha falecida mãe, se não tivesse alguém que orasse por mim, que se intrometesse exatamente entre mim e Deus, numa atitude de oração, de intercessão, se calhar eu não estaria aqui esta manhã a falar convosco. Se calhar teria sido um jovem de muitos. Porque na realidade muitas vezes nós pensamos que para ser um cristão nós temos que responder a determinada formatação. E essa formatação muitas vezes não é a Bíblia, não está baseada naquilo que é a proposta de Deus através das Sagradas Escrituras, mas na nossa opinião. Eu quero dizer, jovem, que Deus aceita-te como tu estás. Se tu tens o cabelo comprido, Deus aceita-te como tu és. Se tu tens pulseiras, Deus aceita-te como tu és. Se tu te vestes de uma determinada maneira, Deus aceita-te como tu és, como vimos na história do filho pródigo. Deus ama-te como tu és. E isto é importante tu perceberes. E quando tu percebes que Deus ama-te como tu és, porque tu és muito mais importante para Deus do que aquilo que tu possas pensar. E aí Deus começa o processo contigo. E aí começa o processo realmente de uma caminhada contigo. Na altura, quando uma determinada pessoa me disse que ser cristão não era usar o que eu usava. Naquele sábado de manhã eu fugi para casa, fui-me embora, e quando a minha falecida mãe chegou disse: mãezinha, não é este o Cristo que realmente tu me mostraste nas Sagradas Escrituras. O Deus que tu me tens mostrado é exatamente um Deus de amor, que me aceita, que quer perdoar-me, que me propõe caminhos diferentes. Eu quero fazer esse caminho com Ele. E é isso que é importante, jovem. É que tu te disponibilizes a que Jesus faça um caminho contigo. Esse percurso contigo. E Ele depois vai-te fazer propostas. Um ano depois de eu ter passado por aquela igreja, eu voltei lá, exatamente, e quando voltei, depois de ter tomado 2 decisões importantes na minha vida, que já vou contar, eu voltei àquela igreja, e aquele irmão olhou para mim, e olhou e disse: uau, Júlio Carlos, estás a ver, agora é que tu pareces ser um bom cristão. Já não tinha o cabelo, já não tinha pulseiras, já vestia uma calcinha de fato, porque já correspondia ao ideal. Enquanto eu não correspondi, não era um bom cristão. E é este o Deus que eu conheço nas Sagradas Escrituras. O Deus que eu conheço nas Sagradas Escrituras é o Deus dos casos perdidos.
É o Deus dos casos impossíveis. E foi isso que Ele fez. Exatamente como cada um de vocês que está aqui. Tu continuaste no mundo. E essa oração de Jesus é incrível. Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Sim, do pecado. Sim, o que Jesus está a dizer, que nenhum deles que vai continuar, apesar de continuar no mundo, ele possa ter o inimigo como o Senhor da sua vida. E é o plano da salvação, é isto que faz. Continuas no mundo, mas na realidade não estás conectado mais com o poder de Satanás. E é importante que tu compreendas isto. Este é um trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo na vida de todos aqueles que permitem que Jesus trabalhe no seu coração. Esta manhã nós vamos ter um batismo. Esse é o momento que nós vamos ter. O momento de vermos o jovem Tomás a descer às águas batismais. O jovem Tomás passou por este processo, continua no mundo. Não há nenhuma varinha mágica nas águas batismais onde o Tomás vai ser batizado esta manhã. Trata-se de uma simbologia forte. Trata-se do Tomás dizer: Papá do céu, eu aceito o plano que tu tens para mim. Obrigado por me teres tirado, obrigado por me teres arrancado das mãos de Satanás. Porque, meu querido jovem amigo, irmão, estás aqui esta manhã. Não foi o teu batismo no passado que te garantiu ou que te garante o que quer que seja, se tu cada dia não estiveres a nascer de novo pela ação do Espírito Santo na tua vida. Tomás irá descer às águas batismais. Eu vou pedir que estas portas sejam abertas. Queria, neste momento, eu queria chamar os pais do Tomás. Eu queria que eles estivessem aqui em cima. Tiago, Marta. Podem subir, podem subir. Vou pedir que vocês fiquem ali, pertinho do vosso filho. Quando eu conheci o Tiago e a Marta, nunca pensei que ele um dia viessem a ter filhos. E hoje é um momento extraordinário. É um momento de alegria. É um momento que toda a família rejubila com esta decisão. E é por isso que esta manhã, querido Tomás, como ministros do culto, ministros do Evangelho, seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, respeitando a tua decisão consciente, respeitando o teu desejo profundo no teu coração, o pastor Claudinei te batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
a velha Bíblia, ou melhor, a única Bíblia que eu tinha que tinha sido oferecida pela minha falecida mãe. E naquela madrugada li 3 versículos, 3 textos bíblicos. Mateus 11. Vindo a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E descobri que, afinal de contas, Jesus tinha uma proposta brilhante para mim. Não era imposta. Eu não tinha que ser como os outros queriam. Eu percebi que eu tinha que nascer de novo. Eu percebi que tinha que render o meu coração a Cristo. 8 anos de droga. 8 anos de cocaína. Naquela madrugada, estava a pôr aos pés de Cristo toda a minha vida. Eu tomei consciência de que se eu não entregasse a minha vida a Cristo, eu morria. E quando aquilo aconteceu com Jesus, eu percebi que o novo nascimento foi visível no meu exterior, na alegria, na maneira que depois passei a vestir, passei a estar, todo o meu comportamento. Eu comecei a perceber que, afinal de contas, o importante era o ter entregue o meu coração a Jesus. E naquela madrugada eu tomei 2 decisões, as decisões mais importantes da minha vida. Preparar-me para ser batizado e preparar-me para ser pastor da Igreja Adventista do 7º dia. No dia em que eu fui batizado, quando saí do batistério, quando cheguei à porta da igreja, na saída, estava a minha falecida mãe. Num abraço e num beijo, ela disse-me: Carlitos, era assim como me tratava. Ainda hoje a minha família me trata assim. Orei por este momento mais de 20 anos. A minha falecida mãe partiu. Quando estive com ela no seu quarto, a semana que ela fechou os olhos, eu tive o privilégio de cantar hinos com ela. Eu tive o privilégio de dizer: Mãezinha, obrigado por tudo aquilo que fizeste de forma intercessória por mim. Fica o meu compromisso contigo. Esse era o teu desejo. Quando Jesus voltar, eu quero te abraçar de novo, quero te beijar. Nascer de novo é isto. Quando tu tens um encontro com Jesus e percebes a tua condição, e Deus quer isso no teu coração, todo o resto vai aparecer em consequência. Esta manhã, quantas pessoas, quantos jovens estão aqui dentro desta igreja? Ou alguém que nos está a acompanhar-se através do canal do YouTube da Igreja do Espírito? Quantos esta manhã ainda não tomaram esta decisão por Jesus? Quantos esta manhã ainda não disseram a Cristo: Senhor, eu quero preparar-me para um dia descer às águas do batismo como o Tomás acabou de fazer? Quantos esta manhã estão aqui ou estão em casa? Em casa. Quero dizer isso a Cristo. Alguém esta manhã? Algum jovem, algum amigo, alguma amiga que esta manhã são tocados pelo poder do Espírito que querem dizer a Deus: Senhor, eu quero. Eu quero. Eu não quero deixar para amanhã essa decisão. Há muitas pessoas que prolongam o tempo uma decisão tão importante como esta, de se prepararem para descer às águas batismais. Algum amigo, uma amiga esta manhã que está aqui, que quer dizer a Cristo: Senhor, brevemente eu quero também fazer este pacto contigo. Eu quero descer às águas do batismo. Eu compreendi o que é o novo nascer, o novo nascimento. Eu compreendi e eu esta manhã o quero. Vamos cantar comigo. Eu quero falar com Deus. E enquanto cantamos este hino, eu vou pedir aos jovens que se levantaram que possam vir aqui à frente até de mim. Se
Se houver algum adulto, alguma pessoa que aqui está e que está no seu banco a lutar com Deus espiritualmente, que queira dizer a Cristo: Senhor, eu quero preparar-me, eu quero dar-te o meu coração, eu quero nascer de novo. Se há algum membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia que é membro há muitos anos, mas que esta manhã ouviu a voz de Deus e quer dizer a Cristo: Senhor, eu quero renovar o pacto contigo. Senhor, o caminho pelo qual eu tenho andado não é o caminho que corresponde à tua vontade. Nesta manhã, Senhor, eu quero fazer de novo esse pacto. Se houver alguém no seu lugar, sim, este desejo, não hesite em levantar. Não tenhas vergonha daquele que está sentado ao teu lado. É uma decisão, um compromisso para Jesus. Isso é importante. Vamos cantar. E enquanto cantamos, se houver mais alguém para além do Manel, outras pessoas que queiram tomar essa decisão, sintam a vontade, por favor. Vamos cantar. Falarmos de uma oração. Não hesite. Venha. Para Jesus, vamos ajudar esta decisão.
amigo, companheiro, irmão, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado porque esta manhã colocas diante de cada um de nós, ou colocaste diante de nós, Senhor, a importância de nós permitirmos, Senhor, que Tu trabalhes o nosso coração. Amém. Aqui estamos, Senhores, aqueles que se levantaram, que vieram à frente e que te estão a dizer que se querem preparar para brevemente também descerem às águas do batismo, Senhor. Amém. Que selos com a brasa viva do teu altar a sua decisão. Senhor, quero também colocar no teu trono de graça, Pai, aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão aqui à frente também, que disseram que querem contigo rever a sua situação. Necessitam da mudança de rumo, Senhor. Necessitam de que alguma coisa na sua vida seja diferente daquilo que tem sido até agora, Pai. E Tu podes fazer isso, Pai. E é isso que eles estão a dizer, Senhor. Estão a disponibilizar-se para que o Teu Espírito faça essa obra, esse trabalho neles, Senhor. Amém. Oh, Pai, este é o caminho, Pai. Se cada filho Teu, cada jovem, cada membro da igreja se disponibilizar à Tua ação, Pai, a igreja de Espinho será una contigo, Pai. A igreja de Espinho fará de Ti, Senhor, o centro da sua caminhada espiritual. Senhor, obrigado por nos teres escutado. Obrigado por teres estado connosco. Obrigado porque responderás às nossas orações faladas e silenciosas, Senhor. Amém. Obrigado porque bem perto Tu estás de cada um, de todos aqueles, Senhor, que Te amam, que querem andar contigo. E Tu, Senhor, estás disponível para nos livrar, ó Pai, da ação do inimigo na nossa vida, Pai. Obrigado por esta semana já tarde. Obrigado por tudo aquilo que vivemos contigo, juntos, Pai. Que na realidade, Senhor, possa ser o partir, o recomeçar de um encontro diário contigo, de uma amizade que jamais tenha fim, Senhor, até que Tu voltes. Tudo isto pedimos e agradecemos. No bendito nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.